Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre as 5 alternativas ao castigo. Eu prometi que eu ia fazer um vídeo do que a gente pode fazer no lugar da recompensa, da punição, do castigo, do quartinho no canto escuro e todas essas coisas que a gente aprendeu a aplicar na educação dos nossos filhos. Então fica comigo que hoje a gente vai desvendar junto essas alternativas. Qual é a melhor alternativa para lidar com o mau comportamento? Eu vou te contar as dicas, algumas alternativas, exemplificando cada uma com alguma situação. Eu preciso reforçar aqui que existem ferramentas apropriadas para cada idade da criança, como esse vídeo é para atender diversas idades, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que funciona para todas as idades. Além disso, eu acredito na disciplina positiva porque eu aplico ela com as minhas filhas. Eu acredito na antroposofia, que é a teoria que engloba o ser humano como um ser integral, mente, corpo, espírito. E essas ferramentas que eu trago, ela vem um pouquinho de cada uma, mas elas estão aqui para te dizer que todo mau comportamento existe uma causa, um motivo mais profundo. E que esse mau comportamento, ele só vai ser verdadeiramente sanado, resolvido, quando essa causa for solucionada. Antes de começar as ferramentas, é muito importante que você tenha um olhar investigativo. Gosto de chamar de olhar observador. Esse olhar investigativo é onde começa tudo. É onde você começa a entender que precisa trabalhar a atenção plena. Eu fiz um vídeo aqui sobre atenção plena, alguns deles você pode dar uma olhada lá também, se tiver alguma dúvida do que é atenção plena. Em primeiro lugar, possa conseguir observar você mesmo e seus filhos e seus companheiros, você precisa desenvolver essa atenção plena. Aí você começa a desenvolver esse olhar observador, investigativo, para procurar entender quais são as causas reais por trás do mau comportamento. Vamos lá então? A primeira alternativa é o que chamamos de pausa positiva. Mas, Vanessa, o que é a pausa positiva? Primeiro, a gente precisa entender que diante do mau comportamento, daquele momento de estresse, de raiva, de birra do seu filho, ele está passando por um que eu chamo de uma explosão emocional. E numa explosão emocional, o nosso cérebro está preparado para fugir ou reagir, ou lutar, né? Como a gente fala. Nosso cérebro primitivo aqui, na parte inferior. Normalmente, no momento desse conflito, dessa birra, não é o momento para a gente tentar resolver as coisas, explicar, raciocinar, falar com o cérebro racional. Esquece, por quê? Porque a gente vai ter uma chance enorme de entrar na disputa de poder. E essa disputa de poder é o que acaba desencadeando um conflito ainda maior. Por isso, é nesse momento que a gente recomenda que se use a pausa positiva. Porque você realmente respeitar ali, naquele momento, a necessidade que o seu filho tem de se frustrar, de chorar, de extravasar, que ele não está gostando, que ele não está confortável, a pausa positiva é respeitar esse momento. Mas como é que eu faço? Eu posso ficar simplesmente próximo dele, dizer que eu existo, que eu estou ali. Eu não preciso ficar falando, eu simplesmente faço uma pausa. Eu paro de falar, eu respiro pausadamente, eu fico perto dele. Ficando próximo dele, a gente deixa os ânimos se acalmarem e só depois é que você vai partir para uma solução mais adequada. Eu gosto de lembrar sempre que nesses momentos de explosão emocional, o cortisol e a adrenalina, que são dois hormônios que a gente gera no corpo quando a gente está nesses momentos, esses hormônios é eles que entram em ação. Eles são jogados na nossa corrente sanguínea e eles vão diretamente para os nossos braços e para as nossas pernas. E é por isso que muitas crianças pulam, batem, chutam e arremessam coisas com os braços,
por causa desse disparo hormonal. E isso é uma reação natural do corpo. As crianças não têm esse controle. E para criança menor de 3 anos, eu acredito que só a pausa positiva já pode ser a solução. Por quê? Porque você está ali esperando os anos se acalmarem, ela já fica bem-humorada, porque a criança menor de 3 anos, ela é muito momentânea. E talvez você só ficar ali do lado dela esperando aqueles segundos de raiva, ela já fique bem. E aí você já consegue resolver o que você estava propondo para ela antes daquela explosão acontecer. Agora nós vamos para a alternativa número 2. Essa ferramenta é a ferramenta que eu mais gosto, que é usar o lúdico. Se os pais soubessem o poder que o lúdico tem sobre as crianças. Bom, mas Vanessa, o que é o lúdico? Eu adoro esse significado. O que significa o lúdico? Que se faz por gosto, sem outro objetivo que o próprio prazer de fazê-lo. É o que se faz com gosto, é o que a gente tem prazer de fazer. Se a gente soubesse como usar esse lúdico para ensinar desde sempre, a gente evitaria muitos conflitos, muitos mesmo. Eu fui aprender mais sobre o lúdico dentro da antroposofia e depois dentro da educação física. Só que a minha primeira filha, ela já tinha lá uns 8 anos, quando eu comecei a estudar mais sobre o lúdico e as influências que ele tem dentro da nossa vida. Quem acabou aproveitando mais essa ferramenta do lúdico é a minha menor, que eu faço até hoje. O que eu faço até hoje? Vou dar um exemplo. Na hora de tomar banho, ao invés de você ficar ali forçando a criança a ir para o banho, dizendo para ela que ela tá suja, que ela precisa tomar banho porque ela tem que limpar, porque ela não pode dormir na cama suja, porque toda aquela parte racional que a gente acha que é importante, a ideia é que a gente esqueça o racional e faça daquele momento um momento de uma grande brincadeira. As crianças se envolvem e se encantam com a fantasia. Então é importante a gente usar isso a nosso favor, até para que eles vejam nesses momentos de responsabilidade, como tomar banho, almoçar, jantar, responsabilidade de fazer eles sentir prazer, sentir alegria nesses momentos, que a gente não quer que a responsabilidade fique pesada. Pelo contrário, a gente quer que eles se desenvolvam um gosto por isso, por ser responsável, por criar uma autorresponsabilidade também. E o lúdico é uma das ferramentas mais importantes para a gente fazer com que esses momentos de responsabilidade se tornem gostosos, bons de se experienciar. Toda hora do banho aqui em casa, por exemplo, mesmo que a gente tenha criado o bebê na rotina do banhinho, de fazer espuminha e tal, chega um momento na vida da criança que elas não vão querer tomar banho. Sempre tem esse momento, se é com 2, se é com 3, se é com 4. O que eu faço aqui quando acontecem esses momentos? A minha filha, ela tem, não é sempre. Às vezes ela tá, às vezes não. Às vezes ela tá querendo tomar banho, às vezes não. Então eu uso muito isso, o lúdico, quando ela tá entrando nesses momentos que aconteceu alguma coisa, ela tá com machucado, ela não quer molhar, e aí ela fica resistente ao banho. E aí eu começo assim a criar, eu crio histórias. Hoje a gente vai pegar a boneca tal dela. Ela tá muito suja, olha aqui a cor do pé dela, as bonecas que ela risca, às vezes não sei o quê. Meu Deus, eu começo a conversar com a boneca e digo, a gente precisa tomar um banho urgente. Quem que vai te ajudar? E daí eu digo, eu vou, eu vou. Saio correndo e vou pro banheiro. Logo em seguida ela tá atrás de mim. E acaba entrando na brincadeira e isso se torna uma oportunidade da gente transformar um banho que estava cheio de birra, cheio de não, em um momento de troca, de vínculo e lúdico para a criança. E assim ela não vai achar mais essa responsabilidade do banho tão chata, Aí, né? A gente entra para a terceira ferramenta, que é aquela ferramenta que eu gosto muito, que é dar escolhas, sendo firme e gentil. Mas eu acho que essa é uma das ferramentas que mais gera autonomia para a criança. Quando a criança aprende a fazer escolhas desde pequenininho, ela naturalmente vai se tornando uma pessoa mais autônoma na maneira de agir com o mundo, com os outros e com ela mesma. Então,
Eu acho essa ferramenta e eu aplico em todos os momentos. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo há pouquinho tempo atrás, na praia com a minha filha menor, 3 anos e um pouquinho. Ela estava com 2 amigas na praia e no momento lá da brincadeira, ela disse que ela não queria mais brincar, ela saiu correndo, as meninas saíram correndo atrás dela, ela dizendo: "Eu não quero mais brincar, eu quero ficar sozinha e eu quero não sei o quê". Ela estava toda invocada lá e sentou uns 100 metros longe da gente e ficou lá sentada. Eu dei uns 30 segundos, um minutinho, vi que ela ficou lá sentada, ela ficava olhando, mas lá com aquela cara de braba, pedi para as 2 meninas, 2 amigas, então, não irem lá, que eu ia conversar com ela. E aí eu agachei na frente dela e falei: "Filha, a gente veio para a praia e aqui é um ambiente aberto, onde todas as pessoas podem interagir. E a gente veio com as nossas amigas, eu também estava com 2 amigas, ela estava com as 2 amiguinhas. E a gente veio com as nossas amigas. Então, você tem uma escolha. Para a gente poder ficar aqui na praia, a gente vai interagir com elas e brincar com elas. A gente veio com esse intuito para a praia. Se você quer ficar sozinha e não quer brincar com ninguém, a gente vai para casa e você brinca lá numa boa. E pronto, tá resolvido. O que que você quer fazer?" Aí ela ficou quieta, ficou em silêncio. Aí primeiro ela respondeu: "Eu quero ficar sozinha, mãe", braba. E aí depois eu: "Então tá bom, então nós vamos embora". E aí depois ela, de 2 segundos, ela disse: "Não, não, mãe, eu quero brincar mesmo, tá tão legal a praia". Pegou e voltou atrás de mim. Quando ela voltou para brincar, ela não brincou, ela ficou ali sentada sozinha, quieta, no meio da gente, mas não queria brincar. As meninas chamaram ela de novo, ela disse: "Eu não quero brincar". Então eu olhei para a cara dela, como eu já tinha dado as 2 escolhas: "Filha, se você não quer brincar, você escolhe então ir para casa e ficar sozinha. Vamos?". Juntei as coisas e a gente foi embora. E dessa forma, ela não teve nem o que argumentar, porque minha filha argumenta muito. E assim a gente consegue dar escolhas sendo firme e gentil. Firme em qual sentido? De cumprir com a sua palavra. Eu falei para ela quais eram as 2 escolhas. Ela fez uma escolha e não cumpriu com a palavra dela. Então, o que que aconteceu? Eu fiz com que a minha palavra fosse cumprida. Eu fui embora. E ela não reclamou, porque eu já tinha dado, eu já tinha avisado que aquelas 2 opções. Então, ela realmente não estava muito bem, estava querendo ficar sozinha, já estava cansada e a gente foi embora. E gentil por quê? Porque eu não cheguei lá e obriguei ela a ficar na praia brincando com as amigas que ela não estava com vontade, ela estava cansada. E gentil de uma forma que a gente não desrespeite a criança ou force ela a ficar fazendo uma coisa que ela realmente não quer. A quarta ferramenta, então, é a minha escolha. Eu, como mãe, tenho que fazer uma escolha. O que que eu vou fazer naquela situação? A gente precisa entender que nós não temos o controle sobre o comportamento dos nossos filhos. Que, na verdade, a gente não tem o controle sobre o comportamento de ninguém. A gente só tem o controle sobre o nosso comportamento. Você pode bater, você pode ameaçar, você pode ser gentil, você pode ser respeitoso, você pode usar recompensa, você pode castigar. Não interessa, mas se seu filho não quiser fazer aquilo que ele não quer, você não consegue forçar. Você não consegue. Você não consegue pegar o corpinho dele, entrar na cabecinha dele e fazer ele fazer alguma coisa. O que que você consegue então? Você só consegue ser responsável pelo seu comportamento. Você consegue gerenciar o seu comportamento. Então, você consegue sim fazer uma escolha e cumprir com o que você vai decidir fazer. Suponha que na hora do jantar, os brinquedos estão lá todos espalhados e aí você foi lá e pediu para ele juntar os brinquedos porque nós íamos jantar. Você falou uma vez, você tentou com o lúdico: "Ah, filho, olha os brinquedos lá jogados, não sei o quê, vamos botar todos dentro da caixa?". Ele não te deu atenção, ele não quis guardar o brinquedo. Você já tentou todas as opções, enfim. Mesmo assim, ele não quis guardar os brinquedos. Aí você vira para ele e vai falar para ele exatamente o que você vai fazer.
Então, você estabeleceu o que você precisa fazer, estabeleceu os seus limites ali. Então você vira para ele e fala: filho, a mamãe vai servir o jantar só quando você guardar os brinquedos. Assim que você guardar os brinquedos, você vai jantar. Combinado? E se você tiver com fome, realmente, às vezes eu tô com muita fome aqui, eu pego e começo a comer. Daqui a pouco, minha filha me olha e me diz assim: mãe, tô com fome, eu quero comer. Aí eu olho para ela: filha, você já guardou os brinquedos? Assim que você guardar os brinquedos, você vem e come. Sua comida está aqui guardada, só esperando você guardar os brinquedos. Aí você reforça isso. Sim, você tomou a ação que você estabeleceu, a sua escolha. Você colocou os limites e pronto. E a quinta ferramenta, então, que eu utilizo para mim na vida, que é focar na solução. Não foca no problema, foca na solução. E por que então essa ferramenta é tão eficaz? O grande problema do castigo, da punição e da recompensa é que o grande problema da punição, do castigo, é que eles não resolvem o problema que a criança causou com aquele comportamento. Já quando a gente tem o foco na solução, esse é o nosso objetivo. Então, o meu objetivo não é fazer com que a criança sofra para aprender. Não é fazer com que ela aprenda de qualquer jeito. O meu objetivo é que ela entenda que todo comportamento dela tem uma consequência. Nosso objetivo, então, é fazer com que ela entenda que todo comportamento dela tem uma consequência e que ela precisa solucionar o que aquele comportamento causou. Então, por exemplo, a minha filha menor começou a chamar a irmã mais velha de chata. No momento que ela fez, eu não repreendi, eu não fiz nada racionalmente. Eu só perguntei para ela por que que a Mana era chata. Daí ela respondeu, porque ela não deixa eu brincar no quarto dela. Ela me deu vários motivos. Então eu fiz ela pensar em outras tantas coisas que a mana dela fazia para ela, que eram legais. Como fazer trança, desenhar, pintar juntos. Bom, passou aquele dia, ela pensou nisso. E 2 dias depois ela veio reclamando, chegou com uma cara muito triste e disse: ai, que a vizinha me chamou de chata. E daí eu perguntei para ela assim: como você está se sentindo com isso? Aí ela disse: eu fiquei triste porque eu não sou chata. Então, foi nesse momento que eu fiz ela lembrar de quando ela chamou a Mana e a outras amiguinhas de chata, que elas tinham sentido a mesma coisa e que ficaram muito tristes. Então, eu expliquei por que a gente deve chamar a atenção, não deve chamar as pessoas de chata, mesmo que elas sejam chatas em algum momento. Em outro momento, elas não são. Assim como ela não se achava chata, as amigas dela e a irmã dela também não se acham chatas. E a gente acaba fazendo com que o outro se sinta mal. E a gente não quer isso. A gente precisa fazer que o outro se sinta bem. A gente não pode fazer para o outro o que a gente não quer que façam para nós. Ela entendeu tanto, naquele momento, ela foi pedir desculpa para a mana dela. Dizendo, mana, eu não acho você chata. Eu acho você chata só às vezes que você briga comigo. Faz sentido essa história para vocês? Bom, para que todas essas ferramentas funcionem, existe um pré-requisito muito importante que é o vínculo. Nenhuma ferramenta dessas vai funcionar se antes você não tivesse vinculado ao seu filho e mostrando para ele que você entende o lado dele, que guardar os brinquedos antes de jantar nem sempre é agradável, que realmente é desafiador e que você entende por que que você chamou a pessoa de chata. Vai mostrando para a criança que você confia nela. Nessa situação você se vincula a ela. Depois que você criar esse vínculo, depois que você estabelecer esse vínculo, que você vai conseguir encontrar a melhor maneira de agir. E aí você pode usar essas ferramentas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like. Eu faço esses vídeos com todo carinho para que você e todas as pessoas possam se privilegiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até mais.